Queria que você pegasse a palavra de Deus no livro de Efésios, carta de Efésios, capítulo 1. Nós estamos de Éfeso até Pentecoste, e eu queria trazer uma passagem agora que é muito conhecida de nós, filhos da Raios. Nós somos muito íntimos desse versículo e é um versículo que nos levou, nessa moção. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos cristãos de Éfeso e aos que creem em Jesus Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. E nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Preste atenção nisso. No seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por Ele no bem-amado. Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça, que derramou profusamente sobre nós em torrentes de sabedoria e de prudência. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formara desde sempre, para realizá-lo na plenitude dos tempos. Desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele é que fomos escolhidos, predestinados segundo o desígnio daquele que tudo realiza por um ato deliberado da sua vontade, para servirmos a celebração de sua glória. Nós que deste o começo, voltamos nossas esperanças por Cristo. Nele também vós, depois de terdes ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido, foste selado com o Espírito Santo que fora prometido, que é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daquele que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Palavra do Senhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. A nossa herança é a vida divina de Deus. A nossa herança é a natureza divina de Deus. E o Espírito Santo está em penhor. O que é penhor, igreja? Os nossos queridos que estão estudando aí na escola, o que é penhor? O que é penhorar? Quem já estudou, se formou, cadê o diploma? O que é penhorar? Quando a gente vai no banco, a gente leva um anel, vamos supor um anel de brilhante, e pega dinheiro. Eu quero dinheiro do banco. Mas você tem algo para empenhorar? Para trocar? Você está entendendo, irmão, o que é a pessoa do Espírito Santo entre nós? A minha pregação vai começar nessa tarde, eu não sei se eu consigo fazer toda ela, mas o versículo 4 dos Efésios fala que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos.
Eu quero falar, irmãos, nessa tarde sobre o fim último do homem, a comunidade dos profetas e a educação sobrenatural. Está prestando atenção, igreja? Fique bem atento que o inimigo fica pronto para roubar a semente. Porque quem não entende jamais vai querer arder pelo céu. Eu vou falar para você, se você quiser marcar no seu caderno aí, sobre o fim último do homem, comunidade dos profetas e a educação sobrenatural. O futuro é a origem. A Santíssima Trindade é a primeira comunidade, a primeira família, o primeiro relacionamento que se tem assim noção, que se tem conhecimento. Obrigado, Espírito Santo. A primeira, irmãos, a Santíssima Trindade, ela é, do que se tem conhecimento, a primeira comunidade, a primeira família, os primeiros relacionamentos se deram entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não houve nada antes. Sempre existiu eles três. Então o futuro da igreja é a origem. E qual é a origem? A Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é a origem dos relacionamentos bons, perfeitos, agradáveis. A Santíssima Trindade é a origem da comunidade, da primeira comunidade que houve. Eles eram a primeira comunidade. Comum unidade. O que é comunidade? Lembra de comum unidade. Qual é a origem da comunhão de unidade? Santíssima Trindade. Qual é a origem de família? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles três foram os primeiros a se relacionar. Eu quero falar para você de educação sobrenatural, que temos que ver e se espelhar em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de Deus criar e gerar tudo foi ordenado dentro dos três. E os três viviam ordenadamente o seu relacionamento. Os três viviam ordenadamente a sua comunidade. Os três viviam ordenadamente a sua vida familiar, os seus relacionamentos, o seu amor. Igreja, escreve aí: Deus é responsável. Porque Ele não cria para jogar ao vento. Eu existo em Deus antes da fundação do mundo. Eu existo nele, eu existo no coração dos três. Antes de fundar o mundo, Deus em mim, nele, eu existia. Só que Deus é responsável. Por isso que Ele cria primeiro a Sião, para depois criar os anjos. Ele cria primeiro o mundo, o Éden, para depois criar o homem. Porque Deus é responsável. Você está entendendo qual que é? Raciocina aí, igreja, raciocina. Coloca agora a inteligência para funcionar. Coloque a sua racionalidade para funcionar. Por que muitas coisas que você começa, você não termina? Porque você não prepara para depois você tratar com gente. É que nenhuma mãe e um pai hoje, infelizmente, primeiro, nem sabe quem é Deus antes de casar. Muitos não sabem a profundidade. Daí não sabe educar sobrenaturalmente. Nossa, gente, se você for olhar, eu não sei, assim, falar disso, eu falo assim, do jeito que a gente vê, né, os sinais dos tempos, Jesus vai voltar. Como eu queria que Deus desse tempo para nós, antes dele voltar, para a gente ter uma geração que pudesse ter a oportunidade de ser educado no mundo sobrenatural, da verdade, de Deus. Porque os filhos, os homens e as mulheres se casam e eles não sabem da verdade. E eles não, como que um ser humano vai ensinar o que não sabe?
E eu queria falar para você que Deus é responsável. Ele é um educador responsável. A pior desgraça do ser humano é não receber a educação que merece. A educação que merece é a educação sobrenatural, além da sua natureza. Que adianta um homem saber que ele tem toda a biologia dele, que ele tem coração, que ele tem cérebro, que o cérebro funciona assim, que a bexiga funciona assim, que o corpo funciona assim, que ele precisa disso, ele precisa daquilo, ele precisa plantar para comer, ele precisa vestir, ele tem direito à prosperidade, ele tem direito a isso, ele tem direito àquilo, e ele não conhece Deus. É a pior desgraça de um ser humano, não ser educado para a verdade. Pensa, raciocina comigo, igreja. A Santíssima Trindade é a origem de todos os relacionamentos. E você deve pensar, como será que o Papai do Céu se relacionava com Jesus e com o Espírito Santo? Como era o relacionamento dos três? É tanto amor, que os três se amavam tanto, se queriam tanto, se respeitavam tanto, eram tão unidos, unidade. A primeira comunhão de unidade existiu nos três. Só que quando o amor é grande demais, é flamejante demais, é intenso demais, cria, quer repartir. O Catecismo da Igreja Católica diz que Deus nos criou para repartir conosco a sua vida no céu. Nos criou, está aqui, Efésios 1, nos criou para ser santo e irrepreensível, gente. Como é a vida da Santíssima Trindade? Como é o céu deles? A herança que Jesus alcançou para nós, morrendo por nós, dando a vida na cruz, ganhou para nós a vida de Deus, a natureza divina. Só que o Espírito Santo veio para ser o penhor. Se eu recebo o Espírito de Deus, acolho ele, eu ganharei em troca a vida de Deus eternamente. Então cuida igreja, esse versículo é importante, esse versículo de Efésios capítulo 1, versículo 13, o Espírito fora prometido, que é o penhor da nossa herança. Tem uma herança, sim ou não, igreja? Tem, é a vida de Deus, mas cuidado, o Espírito Santo está aqui empenhorado, é o penhor da nossa herança. Se você não chegar, se você não ficar cheio do Espírito, meu irmão, se a igreja não casar com o Espírito, se a igreja não eu não sei se você está compreendendo que o Espírito Santo, você está entendendo o que é penhorar, irmão? O que é penhorar? Trocar. Eu só conseguirei receber a minha herança se aquilo que o Espírito Santo de Deus está aqui para fazer, ele possa fazer. Só que a alma não entende o que o Espírito Santo quer fazer, porque ela não tem educação sobrenatural. Ela não sabe nem que o Espírito Santo mora dentro dela. Gente, hoje eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, dos católicos, praticante, dos católicos, praticante, não estou falando dos relaxados, eu acredito, me ajuda o Espírito Santo, mas 70% deles não tem vida no Espírito, não se relaciona com o Espírito Santo, tem medo de falar com Deus, tem medo de ter vida no Espírito. Deus é um caixa eletrônico. A hora que eu não tenho dinheiro, Deus existe. A hora que eu não tenho mais saúde, Deus existe. A hora que meus relacionamentos estão acabados, Deus existe. 70%, isso é coisa minha. Estou falando que é dogma da igreja, que não, eu estou falando isso. Eu penso assim, eu imagino que seja assim. 70% dos católicos praticantes
não tem vida no Espírito, não conhece o Espírito Santo. Porque não tem educação sobrenatural na nossa sociedade, na nossa igreja. Outra pergunta: como o Pai governa o relacionamento entre os três? Eu existo em Deus, neles, antes da fundação do mundo. O Cordeiro... Tem uma frase, gente, que até hoje eu não consegui uma explicação. Se o Roger já estudou isso, ou a Cacau, ou alguém já estudou. Mas eu quero ver no documento da igreja, porque eu ainda não achei isso. Eu já pesquisei muito sobre essa frase. E eu queria aquela explicação assim que você come. Nossa, é saboroso, é essa aqui. Não é falso. Porque você pode hoje comer... você pode comer uma comida que ela é a receita verdadeira, mas você pode comer uma comida que a receita já foi assim, né, incluída outras coisas ou tirada outras coisas, então não é a receita verdadeira. Por exemplo, se comer chocolate é uma benção. Agora, se você comer chocolate com avelã, é diferente, né? Não é verdade? É diferente, gente. Se você comer uma torta de bolacha que fazem com chocolate, é uma benção. Agora, se você comer uma torta de chocolate, é uma torta de bolacha feita com chocolate de avelã, é outra torta. E eu só comi uma vez uma torta de bolacha com chocolate de avelã, que uma mulher, que era mãe de um namorado da minha irmã, eu queria que a minha irmã casasse muito com aquele menino, sabe? Por causa da torta de avelã. Era muito boa, e nunca mais eu vi a mulher e nunca mais eu comi. Ninguém faz a torta de bolacha que a mulher fazia. E eu pensava, mas que gosto era aquele? Como hoje eu conheço chocolate com avelã, é o avelã que aquela mulher colocava. Minha irmã perdeu um partidão, que realmente ele era muito, muito querido, um menino muito querido. O nome dele era Micael. Que história. Então, irmãos, assim, para você entender que o Espírito Santo é o penhor. E essa frase, o Cordeiro, eu existo antes da fundação do mundo em Deus. E o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Isso está na Bíblia. Isso já está na Bíblia. Sempre esteve na Bíblia. Para você pensar, como eu tenho pensado, né? E eu sei que existe uma explicação teológica e filosófica maravilhosa, assim, que quando você comer a explicação sobre essa frase, o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Eu ainda não peguei uma explicação assim católica sobre isso. Criar algo que você já sabia que teria que te ferir. Olha só, gente. Como é a cabeça da Santíssima Trindade? Criar algo que você já sabe que teria que te ferir para poder você conviver com ela eternamente. Pegou ou a frase foi grande demais? Como é para a Santíssima Trindade criar algo que ela já sabe que para ele conviver com aquele algo que ele criou, primeiro aquele algo vai ter que ferir ele. Essa frase veio enquanto eu preparava essa pregação. Eles olharam para mim, Sandra, sinta, pensa o que é para um Deus criar algo que sabe que para conviver com esse algo, primeiro ele vai ter que te ferir para depois conviver com você. Se entende, igreja, que Deus nos criou e primeiro nós ferimos Ele para depois poder conviver com Ele? Que amor é esse? Que Deus é esse? Esse é o nosso Senhor. O futuro é a origem. O futuro é a nossa origem. E a nossa origem é a Santíssima Trindade.
Todo modelo de convivência deve ser a convivência comunitária da Santíssima Trindade. O homem deveria, desde o início, assim, entregar a esse tempo de governo o tipo de reinado, o tipo de convivência, de relacionamento que os fez viver. Nosso futuro, nosso destino é a vida trinitária de Deus. O fim último do homem é voltar para a vida divina de Deus. Como Deus, nessa altura da vida aqui na terra, o que se pode esperar de uma vida? Eu escrevi essa frase. O que se pode esperar nos tempos de hoje que nós estamos vivendo? Em sociedade, em uma vida comunitária. O que nós podemos esperar, irmão? Será que é possível a gente reconstruir uma vida comunitária, uma vida social, aonde esses desígnios de origem de Deus voltem a ser praticados e vividos? Será que é possível isso? Será que dá tempo de construir isso? Deus, de tempos em tempos, pelos relatos bíblicos e pela história, vemos onde o homem e a mulher se relacionam, gera vida de comunidade. A primeira, depois que a Santíssima Trindade vivia ali no seu amor, cria os anjos, a comunidade dos anjos. É aqui uma coisa para você, irmão, São Tomás de Aquino ensina. Os anjos não procriam. Eles foram criados na totalidade, não se cria mais, não se gera, não se foi aquilo, ponto e acabou. Entendeu? Os anjos não se relacionam para ter anjinho, tá? Ou para ter diabinho. O anjo que foi criado, foi criado. Ponto. O homem não, foi criado um homem e uma mulher. E eles se multiplicaram. E hoje nós estamos aqui. Então, Deus é responsável. Primeiro Ele funda, Ele cria a fundação do mundo, Ele cria tudo para depois criar o homem, porque Deus não é responsável de colocar o homem sem ter o que comer, o que beber, o que vestir. Deus é responsável. Por isso a família deveria ser responsável e ela teria que ter uma responsabilidade de conhecimento sobrenatural de Deus para depois constituir família. Então, primeiro, Adão e Eva saem do Éden, estão ali, um homem e uma mulher. Eles têm 2 filhos. Começa já uma vida familiar. Começa já uma vida comunitária. E eles vão, né, depois que Caim mata Abel, Caim vai e Adão e Eva têm mais filhos, e eles se relacionam, têm mais filhos, e ali vai crescendo, e quando está grande, vão se relacionando, vão tendo filhos, vão formando, e nasce a primeira aldeia. Já não é mais só Adão e Eva, Caim, né, e o falecido Abel. Começa a nascer outros filhos, e esses filhos, né, se relacionam entre si, porque foi assim que aconteceu, e gera a primeira aldeia. Essa primeira aldeia, ela vai crescendo, outras pessoas vão desbravando aquele mato, vão indo, né? Diz alguns místicos que Adão e Eva ficam ali na beirada, né, da porta do Éden, nunca saíram e morreram ali. Mas você já se perguntou? Eu me perguntei, qual foi a primeira cidade do mundo? Você já se perguntou? Eu já perguntei e fui, tá? Tem vários, né? É Jerusalém a primeira cidade? Foi Babilônia? Foi Nínive? Então, enfim, mas eu quero que você vá, se interesse em saber. A primeira família, você sabe, Adão e Eva, Caim, o falecido Abel, né? E depois foi vindo, né, a prole. E a primeira aldeia. Depois da primeira aldeia foi crescendo, foi indo, aconteceu, né? Dizem alguns que os nefelins, e os nefelins não podem ser ignorados, eles existem, está na Bíblia, Jerusalém no rodapé, nefelins, está ali a explicação. Não adianta, eles existiram, pronto, acabou, é bíblico. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Pecaram logo
que Eva foi criada, Satanás, sabendo da vida que Deus iria viver conosco, foi rápido. Ele não deixou os dois se conhecerem no Éden. Eu perguntei para o Espírito Santo por que eles não tiveram tempo para ter, né? Será que ia ser assim? Eles iam se procriar no Éden. Mas o diabo, sabe, se me vinha assim, ele foi muito rápido. Porque ele sabia que se... Eu pensei assim na minha cabeça. O diabo, eu acho que ele pensou, se eles dois tiverem um filho aqui dentro, não tiro mais eles daqui. Porque ele foi muito rápido. É isso que está acontecendo hoje nas famílias, irmãos. O diabo chega antes da família se desenvolver e elimina já. E quando a família nasce, já nasce totalmente desvirtuada. O rapaz e a moça não tem condição de criar um filho. Essa noite eu recebi, né, a noite passada eu recebi o livro de Leônia contando sobre a sua mãe, como ela educava, né? São Santa Zélia e São Luís, os pais, Santa Terezinha, enfim, essa família que hoje é santa. E Santa Zélia, ela casou com 27 anos e São Luís 35 anos. Ela recebeu a profissão antes de receber o matrimônio. E ela foi costureira, enfim, né? Toda a história de Santa Zélia. E um dia ela passando assim, ela ouviu uma voz, você precisa fazer um curso de costura e tal, e tal, e tal. E ela foi uma grande, né? Ela uma grande mulher, uma grande empresária, né? Comerciante. E ele também. Ele tinha uma relojoaria. Acertei. E o dia que eles foram, né? Ele falou assim, ó, a gente vai casar, mas nós vamos ser castos. E ela tinha um sonho, né? De dar a vida, mas ao mesmo tempo ela queria ter uma grande família. Enfim, lá depois, né? Toda a história que todo mundo conhece, o padre convence eles, né? De ter, e ele falou assim, então se é para ter filho, vamos ter tudo santo. Né? Então vamos ter tudo santo. Quando ela sabia que estava grávida, ela punha a mão na barriga e falava assim, Deus, se é para nascer, que é para nascer santo, se não leva, pode levar. Porque eu não vou gerar filho que não seja santo. E alguns foram embora, né? Quantos morreram? 3 ou 4, né? E ali vai, sabe? Assim, a maturidade. Então é a única família que nós temos, assim, família mesmo, assim, de amor, de carinho, de educação sobrenatural. É Santa Zélia e São Luís. Até os outros eu li, mas não tem como eles dois. Eles tinham um colégio à disposição deles. Só a irmã religiosa educava os filhos dele. Educava na educação firme, sabe? Tão firme que Santa Zélia e São Luís tiveram uma filha meio rebelde. Ó, pode tirar daqui. E Santa Zélia, né, mandando uma carta para o irmão dela e para a cunhada dela, falou assim, olha, essa alma, que agora eu não me lembro qual das filhas que era rebelde, não me lembro o nome dela, e tá duro, porque ela não teve, assim, a sorte, ela usa uma palavra, não é graça e não é sorte, de não fluir os dons naturais dela. Essa menina sofre, mas que vai ser santa, vai, porque eu vou educar para ser santa. E parece que ela teve até que sair desse colégio e tal, muita coisa. Menina tinhosa, né? Uma delas. A outra era muito... A outra, ela se eu consegui ler só até ali, depois, né? Tive que dormir. E uma das filhas, né? Que é a mais velha de Santa Zélia e São Luís, ela falou assim, eu tenho que cuidar. E ela vai falando pelas cartas, tenho que cuidar dessa menina. Pensa numa menina vaidosa. Então eles tinham defeitos. Só que tinha uma mãe e um pai que educavam. E daí ela conta assim na carta, você me acredita que tem uma casa aqui de um povo muito rico e ela sempre vai brincar, eu preciso cortar esse negócio, porque ela olha para a casa daquela mulher e fala assim, mãe, lá é o céu. De tanto que ela desejava casar, ter uma casa assim luxuosa, linda, que nem aquela amiga dela tinha. E essa menina que era rebelde,
Ela foi instruída, falou assim: Senhor, da onde que é essa rebeldia? Me mostra da onde que é a raiz, da onde que é a origem. Era uma criada que ela tinha, minava a menina. Santa Zélia era firme, cortava o mal pela raiz e buscava, e esfranchava até achar. No Catecismo da Educação que eu estou lendo, ele fala: os inimigos da alma da criança. Primeiro, o pai e a mãe, é claro. Pode ser o pai e a mãe, que não sabe nada de vida sobrenatural de Deus, não conhece Deus, não sabe educar para o céu. Depois vem os outros, irmãos, pai, mãe, vovó, né, amigos. A criança até os 12 anos, ela precisa ser educada totalmente num ambiente, e o pai e a mãe é responsável por isso. Eu estou fazendo uma pregação sobre o fim último do homem, a comunidade dos profetas e educação sobrenatural. Há muitos meses eu estou pesquisando, rezando, chorando, vivendo, me decepcionando e gerando isso aqui. E sonhando, né? E o natural do homem é deixar outro em seu lugar. Procriar. O natural do homem, o que ele gera, ele tem que dar sobrevivência. Isso é natural de todo ser humano. Então a primeira comunidade de pessoas, né, os 4, Adão, Eva, Caim e o finado Abel. Coitadinho, vou chamar ele agora sempre de finado Abel. Então eles veem a necessidade de comer, eles têm frio, eles têm calor, né? Enfim, daí vem as necessidades já, porque a família cresceu, já tem neto, bisneto, né? Adão e Eva já começam a ter neto, bisneto, aquela coisa toda, né? E a aldeia se tem necessidades. Então os homens começam, né, a fluir aí na sua masculinidade, no seu jeito de provedor, e as mulheres, né, vão começando e as coisas vão fluindo porque o Espírito Santo ele vai cuidando, né? Eu me lembro que uma vez nós rezávamos dos levitas e Deus me mostrava quando Abel ele pegou assim, ele estava num rio, eu vi, né, Abel antes de morrer. No rio, e ele pegou assim uma planta e ele começou a tocar naquele caninho, sabe? Nossa, foi linda a experiência de Deus que eu tive vendo Abel tocar o primeiro instrumento musical. Então a inteligência, o homem, ele vê a natureza, ele começa a contemplar a natureza, ele começa, porque está aqui dentro, gente, da gente as coisas. A nossa musicalidade está dentro de nós, as nossas potências, as nossas habilidades estão aqui. Então esses primeiros homens, eles tinham a natureza à sua disposição. E era ali que eles começavam a inventar, gerar, porque eles tinham necessidades. E a necessidade fazia eles inventar. E o Espírito Santo estava ali, porque ele é o autor de toda a obra que o homem, né, realiza. Ele é a origem de tudo. Ele é a origem de tudo, né? O Espírito Santo sempre fala para mim: Sandra, salve os meus direitos autorais, é eu que ando fazendo, e todo mundo diz, sou eu, os médicos, né, as pessoas que trabalham no laboratório, eu inventei, eu descobri, que do nada, menino. Isso é o Espírito Santo que dá a graça de você entender uma célula, de você entender um cérebro, de você entender, é Ele que dá, de inventar um remédio, é o Espírito Santo. Mas o diabo também faz coisas, né, terríveis.